Fala, fiel torcida do Corinthians, começando mais uma semana cheia de assuntos importantes envolvendo o timão, porque os bastidores estão pegando fogo e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o primeiro tema que a gente precisa destrinchar com calma é a situação do Maicon, que ganhou um rumo completamente inesperado nos últimos dias e pode acabar longe do Parque São Jorge. O contrato de empréstimo dele se encerrou no último dia de dezembro e, a partir do primeiro dia de janeiro, sem a assinatura de um novo vínculo, ele deixou oficialmente de ser jogador do Corinthians. Isso muda totalmente o cenário. Porque enquanto havia contrato, qualquer negociação passava obrigatoriamente pelo clube, mas agora o jogador fica livre para ouvir propostas e tomar decisões sobre o próprio futuro. O que estava desenhado anteriormente era uma renovação definitiva, com um acordo que vinha sendo costurado nos bastidores para transformar o empréstimo em um contrato longo. A ideia inicial era um vínculo de 3 temporadas, com o clube ucraniano liberando o atleta sem custo imediato, mas mantendo 50% dos direitos econômicos em uma eventual venda futura. Para o Corinthians, era um modelo considerado viável, já que não exigia pagamento pela aquisição e ainda permitia contar com um jogador experiente, que vinha em clara evolução técnica e física, mesmo com a obrigação de quitar a última parcela do empréstimo no valor de 1 milhão de euros, algo em torno de 5.600.000 reais, o cenário era visto como administrável dentro do planejamento. O detalhe é que, no meio desse processo, houve uma mudança importante na diretoria executiva do clube. Com a troca no comando do futebol, aquilo que estava praticamente alinhado voltou à estaca zero. A proposta passou de 3 anos para 2 temporadas, o que gerou um incômodo imediato do lado europeu e também do próprio jogador, que enxergava no contrato mais longo uma segurança maior para a sua sequência da carreira. Essa alteração abriu uma brecha perigosa no negócio, porque o tempo começou a passar. O vínculo antigo chegou ao fim e outras equipes passaram a observar a situação com atenção. Foi aí que entrou o Atlético Mineiro, percebendo uma oportunidade clara de mercado. O clube mineiro sinalizou com um contrato de 3 anos, exatamente o que o jogador desejava, e iniciou conversas diretamente com o staff. Nesse ponto, existe ainda um contexto familiar que pesa nos bastidores e ajuda a explicar a rapidez do avanço. O jogador tem ligação direta com pessoas que já orbitam o ambiente do Atlético, o que facilita diálogos, aproxima interesses e acelera decisões. Quando um atleta fica sem contrato ativo, o cenário muda completamente, porque não há multa, não há necessidade de liberação e tudo passa a ser resolvido de forma direta. Dentro da torcida do Corinthians, as reações se dividiram. Tem quem veja a possível saída como um alívio, especialmente por conta do histórico de lesões que ele enfrentou desde o retorno ao futebol brasileiro. Outros enxergam como uma perda técnica importante, principalmente pelo que ele apresentou na reta final da última temporada. Depois de um período longo afastado, ele voltou bem, assumiu protagonismo, virou referência dentro de campo, atuou como líder e terminou o ano em alta, talvez vivendo um dos melhores momentos da carreira. Isso torna a decisão ainda mais delicada, porque não se trata apenas de números, mas de impacto esportivo imediato. O Corinthians, agora, corre contra o tempo para entender se ainda vale a pena insistir, se mantém a proposta de 2 anos ou se aceita seguir outro caminho. Existe também o fator financeiro, já que o clube ainda precisa honrar o pagamento pendente do empréstimo, independentemente de o jogador permanecer ou não.
Caso ele realmente feche com o Atlético, o Timão quita essa obrigação e segue a vida sem contar com um atleta que vinha sendo considerado peça-chave pelo treinador. É uma decisão que passa longe de ser simples e escancara como mudanças internas podem influenciar diretamente no planejamento esportivo. E enquanto essa novela segue aberta, outro assunto muito mais pesado começa a ganhar espaço e preocupa ainda mais o torcedor. Trata-se do bloqueio de 50% da premiação da Copa do Brasil. Valor que o Corinthians recebeu após a conquista do título e que estava nos planos do clube para resolver problemas urgentes. Estamos falando de 77.175.000 reais, uma quantia fundamental para aliviar o caixa, pagar compromissos atrasados, resolver pendências que impedem registros de atletas e garantir o cumprimento de acordos financeiros já assumidos. Esse bloqueio tem relação direta com a dívida da Neoquímica Arena e com um contrato de renegociação firmado anos atrás, que hoje mostra efeitos práticos extremamente pesados. Durante um período de inadimplência que se estendeu por várias temporadas, o clube precisou renegociar a dívida com a instituição financeira responsável pelo estádio. Esse acordo acabou comprometendo receitas futuras do Corinthians de uma forma muito ampla, permitindo retenções em premiações, direitos de transmissão e outras fontes importantes de arrecadação. O que chama a atenção é a dimensão desse comprometimento. Na prática, parte significativa das receitas do clube pode ser utilizada para garantir o pagamento dessa dívida até o ano de 2041. Isso cria um cenário de enorme dificuldade para qualquer gestão, porque limita o fluxo de caixa, reduz a autonomia financeira e engessa decisões estratégicas. Mesmo em um momento de conquista esportiva, quando o clube deveria respirar aliviado financeiramente, o dinheiro não entra de forma integral. É um tema complexo, cheio de cláusulas, detalhes jurídicos e consequências de longo prazo, mas o impacto imediato já é sentido agora. O Corinthians, que contava com essa premiação para organizar a casa, se vê obrigado a recalcular rotas, rever prioridades e lidar com mais um obstáculo em um início de temporada que já é naturalmente turbulento. A torcida, mais uma vez, se depara com a sensação de que problemas administrativos do passado seguem cobrando um preço alto no presente, enquanto, dentro de campo, as decisões precisam ser tomadas rapidamente para não comprometer o futuro esportivo do clube. Dando sequência a esse cenário que deixa o torcedor do Corinthians cada vez mais apreensivo, é impossível não aprofundar um pouco mais nas consequências práticas desse bloqueio financeiro e como ele interfere diretamente no dia a dia do clube. Quando se fala em premiação de Copa do Brasil, muita gente imagina um dinheiro que chega livre para reforçar o elenco ou investir em estrutura, mas a realidade do Timão hoje é bem diferente. Esse valor já tinha destino certo antes mesmo de cair na conta, porque o clube convive com uma série de compromissos urgentes que não podem mais ser adiados. Uma das prioridades absolutas envolve as punições impostas por órgãos nacionais e internacionais que impedem o registro de novos jogadores. O Corinthians vive um momento delicado nesse aspecto, observando o mercado praticamente de fora, enquanto outros clubes se movimentam. A abertura da janela de transferências escancara ainda mais esse contraste, porque mesmo que surjam oportunidades interessantes, o clube não pode agir com liberdade. Sem resolver essas pendências, qualquer planejamento esportivo fica comprometido, e o elenco acaba sendo mantido mais por necessidade do que por convicção. Ao mesmo tempo, existe a expectativa de gerar receita com a saída de jogadores.
A diretoria trabalha com a meta de arrecadar um valor expressivo ao longo do ano por meio da negociação de atletas que despertam interesse do exterior. Alguns nomes das categorias de base e do elenco principal já aparecem como potenciais ativos para esse tipo de operação. O problema é que vender não é tão simples quanto parece. Negociações exigem timing, boa vitrine e, principalmente, margem de manobra para não aceitar propostas abaixo do ideal apenas por desespero financeiro. Esse aperto faz com que cada decisão pese ainda mais. O Corinthians precisa equilibrar a necessidade imediata de caixa com a manutenção de um elenco minimamente competitivo. Perder peças importantes pode aliviar as contas no curto prazo, mas também pode custar caro dentro de campo, comprometendo resultados e, consequentemente, novas receitas. É um ciclo perigoso em que um erro de cálculo pode gerar prejuízos esportivos e financeiros difíceis de reverter. Dentro desse contexto, o bloqueio de parte da premiação da Copa do Brasil ganha contornos ainda mais dramáticos. Não se trata apenas de um atraso ou de um ajuste pontual, mas de um sinal claro de que o clube está operando sob um contrato que permite esse tipo de intervenção sempre que alguma parcela não é honrada. Isso gera insegurança constante, porque qualquer deslize pode resultar em novos bloqueios, afetando receitas futuras que já estavam comprometidas no planejamento. A situação se torna ainda mais sensível quando se olha para o médio e longo prazo. Com receitas parcialmente comprometidas por muitos anos, o Corinthians passa a ter dificuldade para pensar em projetos mais ambiciosos, seja na contratação de jogadores, seja em investimentos estruturais. O clube fica preso a uma lógica de sobrevivência, apagando incêndios e tentando equilibrar contas, em vez de construir algo sólido e sustentável. Para uma instituição do tamanho do Corinthians, isso representa uma perda enorme de potencial. Outro ponto que começa a gerar debate entre torcedores e conselheiros é o impacto desse contrato em possíveis mudanças de modelo de gestão. Com receitas vinculadas de forma tão rígida, qualquer alteração estrutural se torna extremamente complexa. A simples ideia de reorganizar o clube de outra maneira esbarra em cláusulas que priorizam o recebimento da dívida do estádio. Isso afasta investidores, limita alternativas e deixa o clube cada vez mais dependente de soluções internas, mesmo quando elas já se mostraram insuficientes ao longo dos anos. Enquanto isso, o futebol segue pressionando. O calendário não espera. Os campeonatos avançam e o elenco precisa de respostas. A comissão técnica trabalha com o que tem, tentando extrair o máximo de um grupo que também sente os reflexos desse ambiente instável. Jogadores percebem quando o clube enfrenta dificuldades, quando salários e premiações viram assunto, quando promessas de reforços não se concretizam. Tudo isso interfere no rendimento e no clima interno. A torcida, por sua vez, acompanha tudo com um misto de revolta e cansaço. Existe uma sensação de que o Corinthians vive preso a decisões tomadas há muito tempo, sempre pagando a conta de gestões que não pensaram no impacto a longo prazo. Cada nova revelação sobre contratos, dívidas e bloqueios reforça essa percepção de que o clube precisa urgentemente de uma mudança profunda na forma de administrar seus recursos e planejar o futuro. E é justamente nesse ambiente de pressão máxima que o Corinthians tenta atravessar mais uma janela de transferências praticamente de mãos atadas. O clube observa o mercado, avalia possibilidades, mas sabe que qualquer movimento depende, antes de tudo, da resolução de pendências financeiras.
Até lá, a estratégia passa por manter o elenco, valorizar jovens talentos e evitar novos problemas que possam agravar ainda mais a situação. É um equilíbrio frágil que exige decisões cirúrgicas e, acima de tudo, responsabilidade para não empurrar dificuldades ainda maiores para os próximos anos. Nesse cenário, cada notícia que surge nos bastidores ganha um peso enorme, porque qualquer detalhe pode representar mais um obstáculo ou uma pequena brecha de alívio. O Corinthians sabe que não pode errar, porque novos atrasos ou descumprimentos contratuais podem resultar em sanções ainda mais severas, ampliando bloqueios e agravando a falta de liquidez. Isso obriga o clube a trabalhar com extrema cautela, priorizando pagamentos estratégicos e tentando reorganizar o fluxo financeiro em meio a um ambiente já bastante comprometido. Não existe espaço para improviso e qualquer decisão equivocada pode custar meses de planejamento esportivo. Ao mesmo tempo, cresce internamente a necessidade de transparência e de comunicação clara com a torcida. O torcedor quer entender por que um clube campeão ainda enfrenta tantas limitações fora de campo e por que conquistas recentes não se traduzem em estabilidade financeira. Esse distanciamento entre resultado esportivo e saúde econômica alimenta desconfiança, críticas e pressão constante sobre quem está no comando. A cobrança não vem apenas das arquibancadas, mas também de conselheiros e grupos políticos que disputam narrativas sobre quem é responsável pelo cenário atual e quem deve apontar soluções. Dentro de campo, o desafio passa a ser manter o foco competitivo, apesar de todo esse ruído externo. O elenco precisa lidar com incertezas, especulações sobre saídas e a ausência de reforços em posições carentes, enquanto a comissão técnica tenta sustentar um padrão de jogo competitivo. O Corinthians entra na temporada sabendo que cada ponto disputado, cada avanço em competições e cada valorização individual podem ser decisivos, não apenas esportivamente, mas também financeiramente, transformando o desempenho em campo em uma das poucas armas reais para tentar atravessar esse período turbulento. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol paulista amanheceu tomado por um burburinho que corre solto nos corredores, nas redes e nas mesas de bar. Um rumor daqueles que parecem exagerados à primeira vista, mas que ganham corpo a cada nova conversa de bastidor. O Corinthians estaria articulando silenciosamente um movimento que pode entrar para a galeria dos chapéus mais comentados do clássico majestoso, atravessando negociações e deixando o São Paulo a ver navios na tentativa de contar novamente com Lucas Moura. A especulação aponta que o tricolor vinha tratando o retorno do atacante como algo natural, quase um desfecho óbvio. Pessoas próximas ao clube falavam em ambiente favorável, carinho antigo e um projeto esportivo que seduziria o jogador. O que ninguém contava é que, do outro lado do Parque São Jorge, dirigentes alvinegros observavam tudo com atenção, esperando o momento certo para agir. O Corinthians, segundo comentários de bastidores, teria entrado na jogada de forma discreta, oferecendo um cenário esportivo e institucional considerado mais convincente para o atleta e seu staff. A movimentação teria sido rápida e estratégica, aproveitando brechas deixadas pela confiança excessiva do rival. No Morumbi, a sensação descrita por quem acompanha o dia a dia seria de surpresa e incredulidade, como se o desfecho tivesse escapado por entre os dedos. Já no ambiente corintiano,
O clima seria de euforia contida, aquela satisfação silenciosa de quem acredita ter vencido um clássico fora das quatro linhas. Lucas Moura, ídolo recente do São Paulo e nome de peso no futebol brasileiro, surge no centro dessa possível reviravolta. A simples possibilidade de vê-lo vestindo a camisa alvinegra já provoca reações intensas entre torcedores dos dois lados. Para uns, seria um golpe duro e simbólico. Para outros, uma jogada de mestre, capaz de mexer com o emocional do rival e inflamar ainda mais a rivalidade. Por enquanto, tudo permanece no campo das especulações, alimentadas por frases atravessadas, reuniões fora da agenda e silêncios estratégicos. Mas, se o rumor se confirmar, o futebol paulista ganhará mais um capítulo daqueles que não se decidem no gramado, e sim na arte do convencimento, onde um chapéu bem aplicado pode valer tanto quanto um gol inesquecível. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!